E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula e agora veremos o contestado. Bom, pessoal, o contestado ele foi um povoado que ficava localizado entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Bom, em 1910, no governo de Hermes da Fonseca, ele idealizou um projeto de uma ferrovia que ligaria os dois estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul. E o povoado do contestado ficava exatamente onde essa linha de ferro iria passar. Os camponeses daquela região, do contestado, dependiam da agricultura, da terra, para sobreviver. E aquela região ali, ela nunca foi bem vista pelo governo. Os camponeses não tinham apoio do governo. Tá certo? Então, esse projeto dessa ferrovia previa também que as empresas que estariam responsáveis pela construção dessa nova ferrovia seriam o dono da terra onde essa ferrovia iria passar. Os camponeses, pelo comando do monge José Maria, ele era o líder dos camponeses, ficaram contra esse projeto. E em 1912, o governo de Hermes da Fonseca, esse projeto teve início em 1910. Em 1912, o povoado do contestado declara guerra contra a construção da ferrovia. E aí, no mesmo ano, em 1912, o monge morre. Tá certo? O monge José Maria morre. E esse conflito ele é muito parecido com o conflito de Canudos, porque ele tem esse caráter messiânico, esse caráter religioso. E para os revoltosos, o monge José Maria, ele iria ressuscitar, iria salvá-los desse conflito, né? Até porque o monge José Maria, ele pregava que nossa sociedade deveria ser mais igualitária e para os pobres deveria ter um projeto de distribuição de renda para os mais pobres, porque a gente não tem como sobreviver. E o monge também tinha um pensamento antirrepublicano. Isso quer dizer que ele também era tinha um pensamento mais monarquista, né? Então, como eu já expliquei no processo de Canudos, com o republicanismo, a igreja ela vai se separar do Estado. Antigamente, a igreja andava junto com o império. Ela vai se separar, entendeu? Então, o monge tinha esse pensamento. O conflito ele vai ter início em outubro de 1912 e vai até 1916. E o exército brasileiro, mais uma vez, vai abafar essa revolta e vai ser um massacre contra esse povo. Vai morrer entre 8.000 a 10.000 pessoas do contestado e mais ou menos entre 800 a 1.000 soldados da força do exército brasileiro, tá certo, pessoal? Então, o contestado foi esse movimento que buscava uma sociedade mais igualitária e mais justa, e lutaram contra a construção da ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Isso foi o contestado, tá certo? Agora iremos falar da sedição de Juazeiro, né? Para entender esse processo, devemos entender um pouco da política do café com leite. Lembra que eu falei isso, a política do café com leite? O Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM, ficavam alternando o poder com o partido da eleição, né? Pronto. Em 1909, o Afonso Pena, ou seja, representando os mineiros, representando o leite, não conseguiu emplacar o seu sucessor. Ele morre em 1909, e aí vamos ter o primeiro atrito na política do café com leite. Por quê? Quem vai ganhar essa eleição, a eleição de 1910, vai ser o gaúcho Hermes da Fonseca. E aí ele vai assumir o governo com o pessoal, todo mundo criticando ele, porque foi eleito de uma forma injusta, que era errado isso. E o que é que vai acontecer? O Hermes da Fonseca ele vai adotar uma política salvacionista.
Essa política ele vai colocar para fora todos os governadores que eram contra ele. É uma forma ditatorial? É. E ele colocou, viu? Aí lá no Ceará, a família que dominava a política do Ceará era a família Accioli. Entendeu? É isso mesmo, Accioli. Essa família era uma família muito rica e já dominava o Ceará há muito tempo, há muitos séculos. Já dominava a política do Ceará. E o padre Cícero, o religioso lá de Juazeiro, do interior, era um aliado forte dos Acciolis. Por quê? O padre Cícero, ele era o representante dos mais pobres. Era ele que fazia a ponte entre os coronéis e os mais pobres, para não haver revoltas, né? E o Hermes da Fonseca vai colocar no lugar dos Acciolis o governador Franco Rabelo. Ele é um coronel lá do Ceará também, e ele é quem vai entrar no lugar dos Acciolis para governar o Ceará, tá certo? Aí, o padre Cícero, que tem muita influência lá no Ceará, consegue reunir uma turma com o apoio do deputado Floro Bartolomeu, reúne seus religiosos, pegam nas armas, eles vão até Fortaleza, cercam Fortaleza, era muita gente, pessoal, e conseguem derrubar o governador da família Rabelo, e o governo do Ceará volta aos Acciolis. A família Accioli volta a governar o Ceará. Esse processo ficou conhecido como sedição de Juazeiro, porque foram os fiéis de Juazeiro, foram o pessoal de Juazeiro que botaram para fora o coronel Rabelo, tá certo, pessoal? Então essa foi a sedição de Juazeiro. Estou me baseando no livro, tá certo? Mais informações, vou deixar alguns links aqui para vocês se aprofundarem mais no conteúdo, tá certo? Agora iremos falar um pouco da revolta da Chibata, tá certo, pessoal? Desde o início da República, em 1889, a Marinha e o Exército não tratavam bem os seus soldados. Por quê? Não tinham uma alimentação saudável para eles, não tinham uma boa alimentação, os salários eram baixos, a maioria desses marinheiros e soldados eram negros, e as grandes patentes oficiais do Exército, da Marinha, eram os brancos. Isso fazia com que o racismo e o preconceito fosse muito grande dentro dessas instituições, né, do Exército, da Marinha. E existia o castigo físico. Quando o soldado errava alguma coisa, fazia algo errado, ele, como punição, tinha que sofrer castigos físicos. Que no caso dessa revolta foi por um soldado, o soldado Marcelino Rodrigues de Menezes. Ele foi condenado a receber 250 chibatadas, e isso é o que gerou a revolta, pessoal. Porque os seus colegas tomaram as embarcações estrangeiras e também nacionais e ameaçaram bombardear a capital do Rio de Janeiro se seus pedidos não fossem atendidos. E o que é que eles pediam? Eles pediam a abolição dos castigos físicos, o aumento do salário e melhores condições do trabalho, né? Para acabar com o conflito, o presidente Hermes da Fonseca decide atender os pedidos. E nesse pedido ele também concedia a anistia aos líderes da revolta, como por exemplo o João Cândido, que é um líder negro, que era conhecido como Almirante Negro. Com o fim da revolta, as promessas, como o fim definitivo dos castigos corporais e a abolição da chibata, foram cumpridas, né? Elas foram cumpridas. Mas a anistia, que o Hermes da Fonseca tem prometido aos líderes, não foi respeitada. Como represália, muitos soldados foram mortos, foram presos, expulsos do Exército, da Marinha. Apesar de muita retaliação, o Almirante Negro, ele não foi morto e nem foi preso, e ele conseguiu sobreviver
e ele veio a falecer em 1969, tá certo? Então essa foi a revolta da chibata. Ela foi uma revolta que previa melhores condições de trabalho, aumento salarial e o fim do castigo físico. E agora vamos falar um pouco do cangaço. Então, não vamos falar de Lampião, vamos citar Lampião, mas vamos falar um pouco do cangaço. Bom, o cangaço, pessoal, ele foi um movimento nordestino no Nordeste brasileiro. Como se deu esse movimento? Desde a República, o Nordeste ele sempre foi uma área muito esquecida. Na verdade, na época do Império, né? Desde a época do Império, ele foi uma área muito esquecida, o Nordeste. Principalmente o sertão nordestino. E o que é que vai acontecer? Vai surgir movimentos contra a elite local e regional. Por quê? Sabemos que sempre, desde o início da história do Brasil, algumas localidades foram dominadas por pequenos fazendeiros ou grandes fazendeiros de famílias, e essas famílias dominavam uma determinada região. Eles, com o passar do Império, se tornaram coronéis. Eles vão ter o total apoio do governo na região e vão dominar aquela região. Pronto. Da miséria do povo pobre vai surgir vários conflitos, né? E vai surgir uma nova forma de ir contra essa elite. E esse movimento vai ganhar o nome de cangaço, onde mulheres e homens, no início mais homens, né? Eles vão pegar nas armas, vão começar a andar pelos pequenos municípios, pequenas vilas do sertão nordestino, saqueando, roubando, matando civis, matando coronéis também, lutando contra coronéis. E isso de alguma forma vai gerar um amor dos mais pobres por eles. Por isso que tem aquela questão: os cangaceiros eram heróis ou eram bandidos? Isso aí fica a critério. Eu, como historiador, tenho que narrar a história. Tenho que contar os dois lados. Para o lado dos mais pobres, Lampião, estamos citando Lampião agora, Lampião era um herói, porque ele defendia os mesmos interesses dos mais pobres. Para o lado dos fazendeiros, Lampião era um bandido. Então isso aí fica a cargo de vocês, tá certo? E a figura principal do cangaço é exatamente ele, o Lampião, que nasceu aqui no município de Serra Talhada, próximo a gente aqui. E o cangaço ele vai ter início ali depois da Guerra de Canudos, na década de 1890, e ele vai ter o fim com a morte de Corisco, acho que na década de 1940, no governo de Getúlio Vargas, ou é 1930 e pouco. O cangaço ele não acaba com a morte de Lampião, tá certo, pessoal? Ele acaba definitivamente com a morte do Corisco, ou com os capangas do Corisco, tá certo? Muitos cangaceiros, você sabe qual foi o desfecho dos cangaceiros, muitos perderam a cabeça, o Lampião foi um deles. E o cangaço é assim, repleto de mistérios. Como eu tô falando, eu tô seguindo um livro e fica a critério de vocês aprofundarem mais o conhecimento. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição, que vocês podem dar uma olhadinha e aprofundar o conhecimento de vocês, tá certo? Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e um abraço!